Em meados dos anos 60, Franca tinha pouco mais de 60 mil habitantes, estava chegando a 70 mil habitantes. Tínhamos alguns artistas plásticos também, mas basicamente eram de extração acadêmica, né? Esses que pintavam a natureza exatamente como ela era. Nesse período surgem as primeiras faculdades na cidade, são elas que vão proporcionar aos jovens daquela época as primeiras movimentações artísticas mais inovadoras, mais modernas, né? Bom, eu me chamo Rodolfo Chiaverini Neto. Sou nascido em Jardinópolis, estado de São Paulo, ali pertinho de Brodowski, de Ribeirão Preto. Bom, eu nasci em Pirassununga, né? Mas eu saí de Pirassununga muito cedo. Tinha uns 2 anos, aí meus pais mudaram para Campinas e fui para lá e passei parte da minha vida lá em Campinas. Meu nome é Gerson, eu nasci em São Paulo em 1957. Sou a Thalie Rodrigues Alves, sou francana, nasci em 1955 e fiz do pré até o 3º colegial no Torquato Calil. Bom, meu nome é Ivo Indiano de Oliveira. Eu sou nascido em Uberaba, mas na realidade eu sou natural de Rifaina. É que na época em Rifaina não existia hospital, então tiveram que me levar correndo para nascer em Uberaba, mas eu morava em Rifaina. 68 a 71, quando eu fui embora para a França, né? Quando eu rompi com São Paulo. Surge um grupo que vai tentar fazer uma Semana de Arte Moderna em Franca, e que de fato ocorre em 1967, já durante a ditadura militar. Esse fato de um grupo de jovens querer fazer uma Semana de Arte Moderna em Franca, 45 anos depois da Semana de Arte Moderna de São Paulo, né, do Mário de Andrade, Oswald de Andrade e tantos outros, vai de fato acontecer na AEC, né, na Associação dos Empregados do Comércio. Durante uma semana são feitas várias atividades culturais e artísticas. O meu começo no fazer artístico foi mais ou menos em 1940, que em Jardinópolis tinha um camarada de Ribeirão que era piloto de avião, teco-teco, e ele fazia umas graças para uma namorada dele, que era de Jardinópolis. E um belo dia esse avião caiu no telhado dessa casa. E eu fui ver, a cidade inteira ficou interessada, eu fui ver e cheguei em casa, desenhei o avião caindo em cima da casa, na casa. Aí falaram, puxa, esse camarada aí parece que sabe desenhar. E aí começou, né? O pessoal brincava, eu brincava um pouco, mas eu mais desenhava do que brincava. Mas terminei meus estudos no Pestalozzi, estudos secundários, colegial. E nessa época deve ter sido em 76, 77, eu já me dedicava à pintura. Meu avô, que era juiz de direito, aposentado, ele era um pintor de final de semana, ele gostava de pintar. E foi ele que me deu os primeiros pincéis, as tintas, algumas que eu guardo até hoje, e me incentivou a começar a pintar. Eu sempre gostei de desenhar, desenhava coisas mais infantis, né, coisas de criança, mas com o tempo meu avô começou a me fornecer dados, né? Ou seja, ele me deu os primeiros livros de arte,
que ele também gostava muito. Ele foi me dando alguns presentes e, de certa maneira, eu acredito que isso me inclinou para começar a gostar da pintura. E eu, então, fiz vestibular para Belas Artes em São Paulo. E lá, assim, a questão da arte em si é aquela história, né? Todo mundo começa de criança, né? Todo mundo que tem um certo envolvimento com a arte começa a desenhar de criança, de pequeno e tal. E aí não foi diferente comigo. Eu gostava muito de desenho, então eu desenhava muito personagem de história em quadrinhos e tal, e tinha cadernos e desenhava, e eu gostava muito de desenhar. Em determinado momento eu descobri o desenho, através de... Sempre fui muito fã de história em quadrinhos, gibi, isso começou a me chamar a atenção e eu comecei a desenhar por conta, desde menino. Aqui em Franca eu fui trabalhar com arquitetura e eu ia em um escritório que não existe mais, chamava Civitécnica. Nesse escritório eu encontrei livros de arte, livros de arquitetura que traziam coisas sobre arte e era uma bagagem para mim especial, porque eu não tinha muita condição financeira de estar comprando livros de arte, essas coisas. Então aquilo me ajudou bastante, me chamou mais a atenção e eu já estava pintando de maneira intuitiva, né? Não tinha nenhuma formação, mas pintava, fazia algumas coisas. Tive muita influência, porque eu gostava muito de rock e gostava muito de um conjunto que se chama Yes. E eu adorava as capas do Yes, que mais pra frente eu fui saber que eram do Roger Dean, até comprei livros dele e tudo. E gostava muito também de alguns artistas, alguns contemporâneos, outros mais antigos. Eu gostava muito de Rembrandt por causa de luz, de cor, achava muito bonito. Gostava de Salvador Dalí e comecei a fazer alguma coisa baseado nisso, né? Após terminar o colegial, eu prestei o vestibular e entrei na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. E comecei lá a minha iniciação artística verdadeiramente, porque eu fazia algumas coisas, desenhava, não pintava ainda, mas não era uma coisa assim muito definida na minha vida, mexer com artes plásticas, não. E alguém me convidou para expor na Galeria Metrópole, que foi a minha primeira exposição. Então eu comecei a fazer uns bicos de pena que eu estava fazendo, mas super surrealistas, né? E daí assim, daí eu amei, né? Porque fiz sucesso, sabe? Aí as pessoas começaram a se interessar, comecei a vender trabalho, comecei a ser convidado para exposição MASP, salão de arte. E aí, pela primeira vez, se faz uma exposição de arte moderna em Franca. E essa exposição ela tem uma premiação, vem jurados de Ribeirão Preto, o pintor Bassano Vaccarini, que é um importante pintor aqui da região, que morava em Ribeirão Preto à época, ele vem ser jurado e nessa exposição é premiado, né? São premiadas 5 obras e uma delas, que ganhou a exposição, é uma obra do jovem poeta também e pintor e artista plástico, fazendo experimentações, Oscar Kellner Neto. Então, com apenas 18 anos de idade, ele é que vai ser o representante, vamos dizer, dessa mudança, né? Junto com o Dante, há um outro grupo ligado ao Padinha, né? Que vai trabalhar com cinema, vai fazer um filme baseado na realidade local.
que é uma coisa bastante inovadora, o filme chamado Procissão de Coisa e Gente. Então há um movimento cultural na época, ainda durante a ditadura, desses jovens que estão na faculdade, estão cursando a faculdade e que vão trazer essa ideia de uma arte moderna para Franca, nas artes plásticas principalmente, né? Também na poesia, claro, mas principalmente nas artes plásticas. Infelizmente, logo em seguida, no ano de 68, vem a ditadura militar, se estabelece de uma forma mais brutal, né, com uma repressão, censura, e a partir do AI-5, do Ato Institucional número 5, esse movimento é extinto, porque com a censura, com toda a repressão então vigente, esses jovens eram de alguma forma ligados à oposição ao regime militar e esse movimento desaparece. Essas pessoas, algumas até são presas, né? Torturadas pela ditadura, presas, outros se mudam da cidade e aquele impulso inicial de modernização das artes na cidade acaba sendo estancado por essa ação da ditadura. Nesse início dos anos 70, com a chegada das faculdades Pestalozzi, a criação de um curso de design, de curso de artes, o embrião do que viria a ser posteriormente a Unifran, esses artistas também começam a produzir, mas é a partir da FEARTE e da criação da Fundação Municipal Mário de Andrade, que foi criada pela Prefeitura para ser uma espécie de Secretaria de Cultura Municipal, é esse o impulso modernizador das artes, quer dizer, é a base que vai dar sustentação a esses grupos inicialmente, né? Então, começam a se conhecer e a se juntar artistas como a Thalie, que havia acabado de chegar recém-formada da Faculdade de Belas Artes em São Paulo, o arquiteto Paulo Neme, que havia participado inicialmente daquele movimento nos anos 60, também retorna a Franca e faz algumas atividades ligadas à escultura também, ao seu próprio trabalho. Um médico chamado Rodolfo Chiaverini Neto, que é um pintor também, né? Ele trabalha como médico, mas começa a produzir pintura em grande escala. O Ricardo Augusto, que é um outro artista que já havia vivido em São Paulo, já trabalhado em outros lugares, ele vem para Franca e começa a produzir também. E o Gerson, que é um jovem que está começando a sua carreira, essas pessoas vão se reunir, começar a produzir e produzir a chamada arte moderna de Franca, em termos de pintura, desenho, escultura, gravura, né? São esses vamos dizer, os pioneiros dessa arte, retomando aquela aventura interrompida do Oscar Kellner, daquele grupo inicial nos anos 60. E a partir dessa ação da Fundação Mário de Andrade, do retorno da Pinacoteca Municipal, da criação da Pinacoteca, a instalação da Pinacoteca Municipal e a ação da Fundação Mário de Andrade, esses artistas se organizam e parte deles vão participar ativamente da criação do Laboratório das Artes no início dos anos 80, consolidando assim a existência de uma pintura mais moderna, de uma arte engajada no seu tempo, né? Superando todo aquele passado anacrônico, né? Da pintura acadêmica. E aí esse trabalho, né? Que o Rafael quer mostrar para vocês, quer dizer, como é que essa história se deu e quem são esses artistas, de alguma forma mostrar para a cidade a importância, né, dessa continuidade histórica, desse movimento que redundou na arte moderna francana. Aí eu entrei na faculdade de medicina e era um terreno fértil para desenho.
E eu lembro bem que as aulas de embriologia é como é que se forma o ser, né? Como é que vão se formando as vísceras e o esqueleto e tal. Então eu desenhava como se fosse um filme. Então eu saía bem com isso. Então eu usei o desenho como um fim. Hoje eu noto assim, sinto isso e as pessoas comentam que o desenho é uma coisa de menor importância, porque ele é um meio para se chegar num resultado final, que seria um trabalho de óleo sobre tela. Quer dizer, o artista ele usa o desenho para fazer o esboço na tela daquilo que ele vai pintar e pronto. Então é o desenho como meio. Eu não, eu encaro o desenho como uma arte final mesmo, como uma parte artística e super importante dentro do contexto da arte. Aí em Franca eu fui professora da Unifran de artes, no curso de educação artística, e logo depois eu assumi a Pinacoteca Municipal de Franca. E mesmo trabalhando 5 anos na Pinacoteca, eu comecei a minha trajetória artística também. E trabalhei na prefeitura também. E a Thalí, o nome dele é Mauro, e a Thalí, que é a esposa dele, me convidou para trabalhar na Pinacoteca. E na Pinacoteca eu tive um contato muito grande com diversos artistas, com diferentes tipos de técnica. Tudo isso foi me ajudando. E a Thalí também fazia alguns cursos, eu fiz alguns cursos com ela, que me ajudaram muito. E fui desenvolvendo aos poucos alguma coisa. Mas em 86, 85, 86 eu me mudei para Franca definitivamente, me casei e me dediquei aqui à docência. Comecei a dar aula de História da Arte, alguns cursos relacionados às artes plásticas e posteriormente acabei finalizando meus estudos em arquitetura, que eu tinha iniciado na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Aqui eu finalizei e comecei também a atuar como arquiteto e como professor. Sem deixar nunca de estar apoiando outros e iniciando novos. Por exemplo, quando eu conheci o Ivo Indiano, ele tinha 15 anos. E ele foi um dos primeiros que apareceu na Pinacoteca, e antes mesmo dele fazer a faculdade. Então, isso aí acho que foi uma coisa que para mim foi muito bom e acho que para a própria cidade acabou sendo. Então, mais ou menos nessa época, por volta de 2000, um pouco antes, um pouco depois, eu pensei na ideia de criar um ateliê dentro da universidade. Porque aí era uma coisa que seria legal para os alunos e também para mim, eu poderia, né, voltar a fazer alguma coisa. E eu consegui, junto à reitoria e tal, eles investiram lá e a gente montou um ateliê que começou a funcionar. Funcionava durante a semana, uns 2 dias por semana, e funcionava nos sábados. Foi quando eu conheci o artista Geraldo Lara também, que também participava do ateliê. E quando eu comecei também a frequentar o ateliê dele em Ribeirão Preto, porque eu gostava muito de gravura em metal e aqui na região não tinha ninguém que fazia gravura em metal, só ele. Então eu acabei frequentando o ateliê dele durante uns 6 ou 8 anos, talvez, todo final de semana. 2012, por aí, eu tinha um grupo de gravura na Unifran, que o Ivo e o Geraldo Lara coordenavam. São artistas e eles tinham esse curso de gravura livre. Eu fui para lá, comecei a fazer, gostei demais, então também comecei a desenvolver essas técnicas de gravura, metal, estilo, que a Thalí também fazia, também já tinha feito um curso anteriormente, que ela trouxe para Franca um gravador muito bom que chamava Paulo Menten, falecido, e também fiz esse curso com ele, depois retomei nessa época da Unifran, e não parei mais. A gravura eu
estou fazendo até muito mais do que o desenho, a pintura. O desenho não, né? Porque o desenho faz parte da gravura, inclusive. E em Franca, que eu fiquei conhecendo o Mauro, a Thalie e tal, que já tinha um trabalho bem forte, vinculado à questão das artes na cidade. Foi onde eu me entrosei com eles e comecei a participar de exposições que eles promoviam no Laboratório das Artes e tal. Foi onde eu continuei, né, o meu envolvimento com as artes aqui na cidade. Foi através do Laboratório das Artes. E até hoje a gente está assim, a gente tem contato, faz, né, trabalha junto com algumas coisas, e eu continuo participando de outros salões e continuo produzindo até hoje. E aí a temática que eu sempre procurei trabalhar sempre foi a figurativa. Queria fazer um trabalho que apresentasse objetos reais, pessoas, mas desde que fosse numa linguagem apropriada à temática que eu sempre escolhi. Aí resolvi desenvolver séries de trabalhos com a mesma temática. Então, as primeiras que eu fiz foram séries ligadas ao trabalho em Franca, que foi a série dos cortumeiros, trabalhadores dos cortumes, e a série dos trabalhadores do calçado, que é a série dos sapateiros. Depois, eu desenvolvi uma série dos boias frias do café, que foi um contraste muito grande, né? Sair de dentro de um espaço físico fechado e passar ao ar livre, trabalhar ao ar livre com as pessoas que catavam café na zona rural de Franca. Depois de tanto tempo, é difícil saber o que mais me chama atenção. Eu acho que no aspecto da linguagem, eu sou um artista meio esquizofrênico. Eu gosto de uma coisa, mas passa e eu mudo, e alguns meses eu me dedico à pintura, mas isso depois me cansa um pouco. E eu então quero fazer outra coisa, quero desenhar, eu quero escrever. Eu acho que o que me atrai mais, e sempre foi, né, o que mais me atraiu é a gravura. A gravura tem um caráter diferente das outras linguagens. Não sei se é só eu que vejo assim, mas a gravura tem um aspecto literário desde o início, né? Desde da década do século XV, quando a gente começa a ouvir falar da gravura em metal. Ela sempre teve um aspecto de parceria, né, com a literatura. A maioria dos artistas, pelo menos dos artistas que eu admiro em gravura em metal, desenvolvem algum tipo de romance gráfico, eu diria. Uma maneira de contar histórias com a gravura. Quer dizer, eu não deixei de pintar, né? Porque se restaurar, eu estou pintando, né? Eu estou repintando uma coisa que eu pintei. Então eu acho legal. Porque a minha fase de Franca foi legal, porque foi o reencontro. Eu morei até 7 anos na fazenda dos meus pais, né? Depois eu acordava 4 horas da manhã, arreava o cavalo, ia nadar, caçar passarinho. Então eu tenho essa vivência da natureza. Então eu fui pintar isso, né? Que eu nunca tinha pintado. Então eu pintei muita paisagem. A partir daí a gente nunca deixou de fazer alguma divulgação. Nós criamos vários projetos. Nós temos, mais ou menos ligando, como eu disse, ligando a propaganda com a parte da arte. Foi um projeto que a gente fez com alguns trabalhos para fazer um calendário para uma empresa, que é a Marca, pré-fabricados. E esse trabalho encantou muito o pessoal. E esse trabalho era de uma artista só, e com trabalhos dela. E mais uma vez, vou citar nome, fica parecendo, mas foi também da Thalie o trabalho.
Mas essa ideia foi muito feliz, foi uma ideia que foi surgindo e a gente resolveu que faria a partir daí sempre, todo ano, um calendário para a empresa com obras que a empresa produz, mas com a visão de artistas contemporâneos que sempre participaram. Então, cada ano é um artista, ou são 2, 3, mas sempre tem a participação dos artistas com a visão deles sobre essas obras. E é um trabalho que permanece até hoje. Foi um trabalho muito gratificante, é gratificante, continua sendo. Então, o meu processo de trabalho, assim, de criação, ele é muito aleatório. Inspiração é aquela coisa, né? Tem horas que surge alguma coisa, você vê alguma coisa, você vê um noticiário de alguma coisa, algum acontecimento, alguma pessoa. Quer dizer, aquilo que me chama a atenção, de certa forma, por algum motivo, me inspira a fazer o trabalho artístico em cima disso. Então, é assim, eu tenho várias séries, né? Por exemplo, pega Pássaros, por exemplo. Legal, e eu tenho uma série de pássaros, tenho vários. Essa questão hoje que está sendo muito comentada e discutida, a questão indígena, né, dos povos originários e tal, do meio ambiente. Então eu peguei isso também como tema e fiz vários trabalhos relacionados a isso, né, preservação do meio ambiente, aos próprios índios, né, que são os guardiões das florestas, né, que vivem essa questão in loco. Então é um tema, eu peguei e desenvolvi vários trabalhos, né, dentro dessa linha. A questão de borboletas, por exemplo. Eu tive, né, quer dizer, eu tive uma filha, né, hoje ela não está mais aqui com a gente, mas ela faleceu, essa filha era mais velha, e ela adorava borboletas azuis, ela adorava. Então eu peguei quando aconteceu tudo isso, eu peguei esse tema das borboletas e fiz uma série de trabalhos sobre borboletas. Então, por isso que eu digo assim, os temas surgem assim, sem eu pensar muito sobre isso. De repente eu estou vendo televisão, tem um noticiário aí de, a queima, né, das florestas, da destruição do meio ambiente, os animais queimados. Então isso me chama a atenção, eu pego isso e levo para o trabalho artístico. Daí eu comecei a pintar. Comecei a fazer quadros, descobri a arte abstrata, porque antes eu era um cara que fazia só coisas realistas, né? Pinturas realistas, desenhos realistas. Aí eu me desencantei nessa escola de educação artística. Só que eu fiz o primeiro ano, o primeiro ano tinha a história da arte, tudo, com o Venâncio. No segundo ano o Venâncio saiu e veio outro que não me agradou. Como eu não estava me preparando para dar aula nem nada, eu larguei o curso. O que eu queria já tinha conseguido, que era estudar a história da arte, conhecer mais ou menos. Muito bem. Daí por diante eu comecei a pintar, fiz várias exposições, e inclusive com arte assim bem pouco tradicional, né? A arte mais... Era o que eu queria fazer, né? Queria ser livre para criar. Nessa época eu fiz um quadro que ficou marcado. Foi um quadro grande que tinha um papel higiênico plastificado, uma folha de um jornal, não sei se era do Diário da Folha de São Paulo, na
na parte da Bolsa de Valores, né? E pus uma tampa de privada e um espelho. A pessoa levantava a tampa e se via no espelho dentro da... Esse quadro marcou mais ou menos a época. Eu gosto da natureza de um modo geral, de árvores. Eu gosto de desenhar árvores. Sempre gostei. Eu sempre tive dificuldade para fazer nuvens. Mas a partir desse quadro que eu falei do vaso sanitário, um vaso sanitário, entre aspas. Apesar de gostar de fazer arte abstrata, com o tempo eu fui tendendo a um tipo de impressão ou de arte gestual. Eu gostava muito de fazer e ver o que saía dos meus gestos. Então quase todos os quadros abstratos que eu tenho são desse tipo. São do tipo arte gestual. Olá, eu sou Rafael Aleixo, diretor do documentário A Arte Moderna em Franca. Gostaria de destacar o valioso apoio nas pesquisas realizadas pelo Laboratório das Artes. Este trabalho aborda a retomada da arte contemporânea em Franca, após o período militar, destacando alguns artistas francanos significativos dessa época. Embora saibamos que existem muitos outros talentos, os critérios de seleção consideraram a representatividade histórica, exposições marcantes e relevância de seus trabalhos. Agradeço a todos que me receberam de forma colaborativa durante este processo, especialmente ao arquiteto e artista plástico Mauro Ferreira, que esteve ao meu lado neste estudo. Também deixo minha gratidão, de maneira genuinamente francana, aos artistas por suas obras e pela visão única que ajudou a construir esse legado. Infelizmente, durante as gravações, alguns artistas enfrentaram complicações de saúde. Desejamos a eles uma pronta recuperação para que continuem enriquecendo nossa cidade com sua arte. Os depoimentos completos dos artistas estarão disponíveis no meu Instagram e no YouTube. Agradeço ainda à Prefeitura de Franca e à FEACE por tornarem este projeto possível. Até lá!